Então nós estamos numa série da criação, a cruz e a ressurreição. Nós estamos na hashtag aula 2 e nós vamos falar sobre as duas árvores. E eu queria iniciar com você no texto de Gênesis 2. Semana passada nós falamos muito sobre Gênesis 3, que é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho, as boas novas. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre Gênesis 2, a partir do verso 8. Vamos lá. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Quem plantou, queridos? Senhor Deus. Para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Então preste atenção. Primeiro o Senhor plantou um jardim, preparou um jardim, preparou um lugar. Vou para preparar-vos um lugar. Glória a Deus. O Senhor sempre tem um lugar nele para nós. Amém. Obrigada, Jesus. Desde a eternidade, desde a criação. Glória a Deus. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Que deve ser incrível essa visão, né? O Senhor brotando árvores. Glória a Deus. Árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, aonde, gente? No meio do jardim. Aonde? No meio. Glória a Deus, vocês têm que ter voz profética. Amém. Glória a Deus. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, no centro da vida de Adão e Eva, que era a vida depois, mas no centro da vida, o Éden e o homem e a mulher eram quase que uma coisa só. Ali estava a presença de Deus em tudo. Ali estava o shalom, toda a provisão, toda a paz, toda a alegria, toda a beleza da criação estava integrada com o homem. O jardim foi feito para o homem. E o Senhor colocou aonde, gente? No meio, no centro da vida, as duas árvores. Interessante. As duas árvores no centro do jardim. A árvore que dá vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali então está o cerne da minha vida e da sua vida. As escolhas. Dois caminhos. Uma você pode, outra você não pode. A árvore da vida, pode comer. A árvore do conhecimento do mal, havia uma ordenança, não pode comer. Veja só. No 15, Gênesis 2, 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza, como é, gente? Com certeza morrerá. Então o Senhor dá uma ordem, exceto
e ele dá uma afirmação, com certeza, e aí ele dá uma sentença: você morrerá. Incrível, né? Eles estavam ali no Éden, Adão e Eva. Veja, a Eva foi criada depois, né? No verso 25 do Gênesis está dizendo: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Olha só que interessante. Vai para o 24 do Gênesis 2. 23 do Gênesis 2. O que aconteceu, né? Eles estavam ali, o Deus criou o homem, aí ele cria a mulher, certo? Da costela de Adão. E aí então Adão vê, né, a mulher, acorda e fala: uau, está felizão, esta é osso dos meus ossos, e a carne da minha carne será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aí, o 24 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. A primeira coisa que Deus fala, quando a Eva ela é feita, o que Deus fala? Do casamento. Interessante, né? Adão já estava felizão, ficou triste? Não dá casamento não, já, brincadeira. Mas Adão estava feliz, e o Senhor já diz assim, ó: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Deus estava já dizendo: para isso que eu criei vocês. Eu criei vocês para andarem juntos, para serem uma só carne. Desde o Éden, antes da queda, antes da mulher ser chamada Eva, ela era chamada mulher e Adão o homem. Então ele disse: o homem deixa pai e mãe. Cadê o pai e a mãe do Adão e da Eva? Então Deus já está dizendo: olha, vocês vão ter filhos, mas o casamento nasce no meu coração, na criação, no meio desta harmonia, no meio deste shalom. Eu fiz o casamento para vocês viverem em harmonia comigo, na alegria, sem tristeza, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu fiz o casamento antes da queda, antes de tudo. Eu fiz a mulher para o homem e o homem para a mulher, para viver em uma só carne para sempre. Que coisa, né? Vocês ficaram alegres? Não estou vendo alegria. Amém pelo casamento. E no 25 diz: e o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Interessante, por que eles estavam nus? Eles estavam em conformidade ao Pai, a imagem e semelhança do Pai. Eles não tinham vergonha, eles tinham inocência, não havia maldade no coração. Compreende a importância do centro das duas árvores, as escolhas, como eles não sentiam vergonha? O Éden, queridos, é aquilo que o Senhor tem para nós, uma vida em harmonia com a vida, com a criação em nós. É o que o Senhor tem para a Nova Jerusalém, quando teremos a nossa vida, os nossos corpos novamente glorificados e vivemos com o Senhor na eternidade. É isso que Ele tinha em mente. Deus sabia que eles iriam pecar e transgredir. Deus sabia. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabia disso. Mas o Senhor então já tinha o escolhido para a redenção. Certo? Glória a Deus. Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele proporcionou ao homem ser representante no governo da criação e da terra. Então, o homem foi dotado de capacidade intelectual, razão e moral. O homem foi dotado disso. Ele sabia o que era bom, o que não era bom. Não pode comer do fruto, porque você morrerá. Foi dado para ele algo sobre o bom e o ruim, vida e morte. Foi dada consciência. Então o homem tinha essa consciência. Amém?
Então, entende-se que Deus é o Criador e que o homem e a mulher são criaturas. E por serem criaturas de Deus, eles devem obediência a Deus. Porque Deus nos fez. Então, nós não somos donos de nós mesmos. Essa é a maior diferença nas nossas vidas. Porque normalmente nós queremos ser os donos das nossas vidas, os donos das nossas vontades, os donos dos nossos desejos, os donos da nossa rotina. E é isso que Deus estava querendo dizer. Veja só, Provérbios 2:11. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Guarde esse provérbio para sempre. Entenda isso, as escolhas sábias o guardarão. O que eu sempre falo para vocês, igreja, a obediência te protege. Ela te guarda do mal. E o entendimento também te protege, porque você começa a entender o que é bom para você e o que é ruim para você. Entende? Amém, glória a Deus. Então, a responsabilidade da escolha é o preço da liberdade. A responsabilidade da sua escolha é o preço da liberdade ou não. Você pode ser livre ou você pode se escravizar em alguma coisa que você adora. Porque aquilo que a gente adora é o nosso ídolo, é o nosso Deus. E nós adoramos um Deus que nos liberta, que nos dá liberdade de escolha. Há outros deuses que nos escravizam, que não nos dão liberdade de escolha, né? Nos engendram no pecado, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Um abismo leva a outro. Então, queridos, preste bem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Hoje é a primeira vez que eu vou reclamar com o ar-condicionado. Sempre eu falo que está frio, né? Hoje estou falando que está calor. Brincadeira. Jesus, gente, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês e nunca se esqueça disso. Jesus não é a escolha de quem precisa. Jesus é a escolha de quem o conhece. Amém, glória a Deus. Você entendeu isso? Porque o que acontece com a gente? A gente sempre busca Jesus pela utilidade. E nós estamos ensinando as pessoas errado. Nós estamos pregando Jesus por utilidade. Vem para Jesus, que Jesus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar fazenda, vai te dar saúde, vai te dar um marido, vai te dar uma esposa. Jesus vai te dar bênção, Jesus vai dar, Jesus vai dar. Jesus vai fazer isso para você, vai fazer aquilo para você, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Então nós pregamos um Jesus por utilidade. E quando você busca relacionamentos por utilidade, tende a dar ruim, tende a dar mal. Porque nós nos relacionamos com o próximo por aquilo que ele é. Você é o filho de Deus e eu amo você, e eu sirvo você. Não, mas ele é um bandido. É um filho de Deus que nós temos que amar. Mas ele te fez mal. O Senhor nos ensinou a amarmos os nossos inimigos. Por serem filhos de Deus, por serem criaturas de Deus. Não cabe a nós julgarmos, mas a queda trouxe o julgamento. A queda trouxe isso de utilidade, de usarmos a Jesus. Apresente a Jesus para as pessoas sobre quem Ele é, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Salvador, aquele que é o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus Pai, que morreu na cruz, que veio como homem, morreu para nos salvar. Amém, igreja? Vocês estão aí? Amém. Amém? Vou dar uns aqui para vocês acordarem. Amém? Cutuca o seu irmão, eu nunca faço isso, mas cutuca o seu irmão, diga, olha, é importante o que a pessoa está falando, é importante o que o Senhor está falando para você. Glória a Deus, amém. Ninguém gosta disso aí, mas tem que falar de vez em quando. Chapara aí, se arruma aí.
Então, o que é importante, queridos, que eu estou falando para vocês hoje é uma das palavras mais importantes, que você precisa aprender a fazer escolhas, a tomar decisões, a ter um posicionamento na sua vida. Disso é que muda completamente o seu caminhar nesta terra. Glória a Deus. Ah, eu vou ser abençoado? Vai ser abençoado. Porque quem obedece atrai bênçãos. Amém. Quem desobedece atrai maldições. Mas é simples. Você precisa saber como tomar as decisões. Não é simplesmente Jesus me dá. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter entendimento. E o meu coração é enganoso. O meu coração é idólatra. O meu coração escolhe que eu seja eu, meu Deus. Porque eu tomo as decisões conforme as minhas necessidades. E não como Deus quer. Então veja quão importante é isso, queridos. Quão importante é você saber tomar as decisões. Ter um conhecimento do que Deus quer para você. Você precisa ter discernimento. Glória a Deus. Então, tudo é por Ele e para Ele. A existência da árvore do conhecimento do bem e do mal carregava em si a possibilidade de escolhermos permanecermos nele ou sermos independentes. O que é que você escolhe? Permanecer ou ser independente? Porque é isso que Adão e Eva escolheram. Serem independentes, serem como Deus. Palavra mágica da serpente. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. E isso é o que eu quero. Eu quero ser como Deus. Agora, por que será que Deus colocou esta opção no meio do jardim? Por que será que Deus colocou essa árvore do conhecimento do mal no meio do jardim? Porque desde a eternidade, desde a criação, o Senhor deseja que você tenha um relacionamento com Ele, o conheça e o obedeça. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, não existe verdadeira obediência, não existe, sem a possibilidade da desobediência. Deus é um Deus que nos deixa livre. Não existe obediência sem a possibilidade de desobediência. Deus te dá essa opção de desobedecer. Se você tiver um relacionamento, um casamento, que a pessoa te obriga a fazer as coisas, não há possibilidade de desobediência. O que se torna? Escravidão. Não é? Se você tem um governo que não te deixa falar, e você tem que obedecer só o que dizem, não tem possibilidade de desobediência, senão você não pode argumentar, senão você é escravizado, preso, amarrado, escravizado. Não existe adoração legítima sem a liberdade. O que faziam os antigos faraós, os antigos imperadores? Faziam com que as pessoas eram obrigadas a adorá-los. Mas o nosso Deus não. Glória a O Deus. nosso Deus lhe dá a opção de escolha. Você pode escolher me adorar, ou você pode escolher adorar outro Deus, o dinheiro. Você pode escolher adorar a si mesmo. Não existe amor legítimo sem livre escolha. Amor verdadeiro não é um amor obrigado. Deus não quer o seu amor obrigado para que você receba bênçãos. Entendem o que eu estou dizendo? Deus não quer que você o adore, o ame, simplesmente pelo que pode dar. E o que acontece com os relacionamentos hoje? São utilitários. Eu caso por dinheiro, eu me relaciono porque eu sei que você tem portas para mim, eu me relaciono porque eu tenho interesse nos negócios, eu me relaciono porque você me é útil. A partir do momento que você não me é útil mais, eu te... Mas com o Senhor não. O Senhor diz, olha, você pode me adorar ou me deixar. Deus. Não tem problema. Eu vou continuar te amando.
Eu vou continuar desejando que você se relacione comigo. Eu desejo a sua vida comigo eternamente. Mas eu deixo você livre para escolher. Eu deixo você livre para caminhar. Ok? Então, não existe obediência sem liberdade. Olha, queridos, preste bem atenção nessa frase. E você que me assiste aí. O sim de Adão e Eva para Deus, digo sim. Sim. O sim de Adão e Eva para Deus só tinha validade, só tinha valor, validade, veracidade, só era verdadeiro, porque também existia a possibilidade do não para Deus. Entende? O sim de Adão para Deus só tinha validade e veracidade, porque também existia a possibilidade do não. Deus só vai aceitar o seu sim quando for verdadeiro. Glória a Deus. Se não for verdadeiro, não tem veracidade, não é verdade, e a verdade absoluta, não tem valor. Conseguem entender isso, a importância disso, queridos? Eu estou falando de várias coisas importantes sobre decisões, sobre escolhas. A queda do homem não foi um erro sem propósito. A queda revelou a fragilidade do coração humano e também revelou a glória de Deus e sua plenitude em Cristo, Salvador e Redentor. Satanás achou que poderia enganar a Deus mentindo para os dois e vencendo com a morte dos dois. Vocês serão como Deus. Mas a história não terminou assim. Você pode ter pecado, você pode ter errado. Satanás acha que você vai acabar. Só que Deus diz, só que não, Satanás. Eu tenho a graça. Glória a Deus. Eu tenho favor. Aleluia, Jesus. Eu tenho misericórdia. Eu tenho um plano. Deus tem planos maiores sobre você. Amém. Os caminhos do Senhor são muito maiores que os seus. Os planos do Senhor são muito maiores do que os seus. Amém. Glória a Deus. O amor de Deus é imensurável para que você entenda o amor de Deus. Amém. Onde não há maldade. Mas Deus é mau? Não. Deus não é mau. Deus é justo. Glória a Deus. Mas infelizmente o ser humano fracassou. Desobedeceu, caiu. Adão, como nós falamos aqui no texto de Romanos 5. Adão caiu, mas Cristo venceu. Glória a Porque ele Deus. foi obediente até a morte. Aleluia, Jesus. Até a morte Jesus foi obediente. Glória a Deus. E morte de cruz. A morte de cruz, queridos, nos remete a quê? Que ele foi maldito. Quem morria na cruz era maldito. Quem morria na cruz era envergonhado. A vergonha que caiu sobre Adão caiu sobre ele. Caiu sobre uma cruz. A madeira que vem de uma árvore. A árvore do bem e do mal foi derrotada ali. Porque a árvore da vida venceu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós somos cobertos pelo sangue de Jesus sobre as Obrigado, nossas Senhor. vidas. Glória a Deus. E nós podemos ressuscitar, porque o nosso Deus o trouxe de volta para todo sempre estar sentado à direita de Deus, Aleluia. onde nos levou com Ele. Glória a Deus. E estaremos para sempre. Glória a Deus. Amém. Porque Deus é Deus de graça, de amor e de perdão. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Então, querido, Aleluia. pensa comigo. O mal trouxe a morte ao primeiro Adão. A obediência trouxe a Cristo, o último Adão. Ele é a árvore da vida que é acessível a todos que o buscam. Busque a árvore da vida. Busque esse fruto de vida em abundância, de graça, de amor. E é gratuito. O dom de Deus é gratuito. É só por fé. Entender que Ele morreu na cruz por nós. Glória a Deus. Que Ele se fez homem. Ele estava desde o princípio da criação.
E ele veio, se fez homem, encarnou, para que nós conhecêssemos o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Glória a Deus. Quem conhece a Jesus, conhece o Pai. Por isso que é importante o conhecimento, é importante a obediência. A importância de você obedecer te protege. E o conhecimento te dá discernimento de fazer escolhas e decisões certas. Porque as decisões erradas nos levam a péssimas consequências nas nossas vidas. Deus tem conselho? Tem. Mas as consequências são inevitáveis. Puxa, Lígia, mas eles só erraram uma vez, né? Só uma vez eles comeram o fruto. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Glória a Deus. A justiça dele e a palavra dele é imutável. A justiça dele é infalível e imutável. A justiça do Senhor, sim, sim e não, não. Eles precisaram cair para que o Senhor viesse. Mas nós hoje temos acesso ao Pai, acesso ao Pai, pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo, a árvore da vida, Amém. Glória a que Deus. se colocou na cruz por nós. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Então, tudo bem, já eles decidiram, né, comer o fruto da árvore do bem e do mal, e agora, qual foi a consequência? Quando eles decidiram ser independentes, eles fizeram as próprias escolhas, não consultaram a Deus, como muitas vezes a gente faz, a gente não consulta a Deus, né? E diz, olha, eu sou o dono de mim mesmo, eu quero viajar, eu quero ir para a praia, eu escolho não estar na sua presença, Deus, na igreja, eu escolho ir para a praia, eu escolho viajar, eu escolho não estar contigo, ou eu escolho estar contigo em primeiro lugar. Eu escolho te buscar todos os dias da minha vida. Eu escolho tomar as minhas decisões conforme a tua palavra. Mas Adão e Eva não foi assim. Excluíram Deus e depois o que aconteceu? Eles se arrependeram porque imediatamente eles se viram nus. Imediatamente eles olharam para si e falaram: eu perdi a identidade. Eu não sei mais quem eu sou, estou desprotegido. Eles foram desconectados da presença de Deus, eles foram desconectados do Éden, daquele shalom, daquela provisão, daquela paz, daquela vida. No Éden tinha todas as coisas, toda a subsistência para eles. E eles foram desconectados. O que acontece quando você é desconectado do Pai? Insegurança. Quando nós vivemos ansiosos, inseguros, é porque nós estamos desconectados do Pai, desconectados da presença, desconectados da palavra, desconectados do Espírito. Por isso que nós ficamos ansiosos, porque nós ficamos com medo. E Adão disse: eu tive medo. E eles fizeram folhas de figueira. Vocês sabem muito bem que as folhas de figueira é para dar aparência. Quem sabe Deus não percebeu que a gente comeu, a gente vai pôr folha de figueira, ninguém vai ver que a gente está nu. E a gente então vai disfarçar o pecado. Porque o pecado é sempre escondido, não é? Ninguém fica na praça vendo pornografia, ok? Ninguém mente às claras. Ninguém mata uma pessoa, né? Só uns doidos que estão matando aí na frente dos outros. Mas o pecado é sempre escondido. A maioria das vezes a gente quer esconder. Mas o Senhor sabe. E aí o Senhor falou: onde você estava? Ele falou: eu tive medo. Porque Deus disse: aonde você está? Porque você não está comigo. Eu não estou sentindo você comigo, Adão. Onde que você está? E aí Deus fala: escuta, você comeu do fruto da árvore do bem e do mal que eu disse para você não comer. O Senhor fala assim: eu disse para você não comer. Então o Senhor relata. Sabe, querido, não adianta às vezes a gente vir no culto, levantar a mão, adorar, dar dízimo, dar oferta, vestir, veste de crente, falar como crente, se a gente está com o coração longe, se as nossas atitudes estão fora.
Se a gente não põe Deus em primeiro lugar, se a gente põe o dinheiro em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, não sei o que em primeiro lugar. Há tempo e modo para todas as coisas, e há um tempo e modo perfeito para você distribuir a sua rotina, porque Deus não quer que você fique o dia inteiro na igreja. Deus quer que você vá uma vez por semana adorar. Uma vez por semana adorar. E praticamente ninguém vem. Porque a gente não inclui Deus nas nossas rotinas. Nós não incluímos o Criador que provê todas as coisas, inclusive o pulsar do seu coração. Está pulsando? Está pulsando? Você está pulsando o coração? Amém, glória a Deus. É o Senhor que está pulsando o seu coração. Glória a Deus. É o sopro de vida. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que nasceu de novo. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Aleluia. Glória a Deus. Muda, perdoa, se incomoda com o pecado. Se incomoda com mentira, se incomoda com as coisas que não são de Deus. Deus vê o coração. E quer saber? Satanás sabe quem tem o selo do Espírito Santo. O inimigo sabe quem é selado. E Deus também. Tem a passagem, que em Gênesis 3:7 que diz: naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Além de eles ficarem com vergonha, mostra a queda moral. Mostra a queda moral deles. Eles falaram: algo ruim entrou. Eles quiseram enganar, quiseram disfarçar, mas eles queriam as benesses do jardim. Acabou o tempo da inocência. Eles não são mais Glória a Deus. inocentes. Aleluia, Jesus. Não são mais inocentes. Então, queridos, a moral. Sabe, existe isso que foi o problema da queda. Eles se tornaram maus. Eles se tornaram perversos, inimigos um do outro. É isso que aconteceu com a nossa sociedade. Somos inimigos, opositores. Vocês veem hoje a sociedade? Ou você é disso, ou você é daqui. Polarização completa. Se você não gosta do azul, que eu gosto, você não é meu amigo. O homem, a mulher, os casamentos, a natureza foi afetada. E existe inimizade. E a inimizade, um com o outro, sempre oposição, quer dizer iniquidade. E Deus odeia iniquidade. Deus odeia quem faz divisão entre os irmãos. Quando vocês são pais, eu não sei quantos pais tem aqui, mães, você não detesta quando seus filhos brigam? Quando a sua família entra em atrito, brigam? O Senhor detesta inimizade entre os irmãos. O Senhor detesta iniquidade. O Senhor detesta competição, oposição. Você gosta de amarelo e eu de azul, então você não presta. Eles se tornaram imorais. Eles se tornaram deuses para julgar o outro. Foi a mulher. Foi a serpente. E aí começou. Porque nós somos bons de sermos julgadores, juízes. Somos juízes quando somos nossos próprios deuses. Nós julgamos. Julgamos o outro. E colocamos o outro em desvalor. E é isso que aconteceu quando eles caíram. Eles se tornaram juízes, deuses, e passaram a julgar, e passaram a trazer maldade. Amém? Agora, quando o Senhor precisa matar um animal para vesti-los, o que remete? Deus precisou sacrificar um animal da sua natureza. Já prefigurava o sacrifício de Cristo. Um animal precisaria morrer. Deus iniciou com o cordeiro e ele terminou como o Cordeiro Santo. Única vez, para nunca mais precisar de sacrifício.
Tudo começou no Gênesis. Entende, Fernando? Tudo começou ali. Precisou morrer um animal para que o Senhor então morresse como um cordeiro. Que a sua carne fosse sofrida. Mas o pior para Jesus foi a separação do Pai. Na cruz, queridos, o medo de Jesus não estava tanto nos cravos, mas em estar separado do Pai. Porque os pecados foram sobre ele. O meu e o seu pecado estava na cruz, no sangue derramado. Mas ele foi separado, toda a ira do pecado, porque Deus é justo. Precisava ir sobre alguém. E ele se colocou como um cordeiro. Glória a Deus. Precisou ser morto para cobrir a vergonha. Para cobrir a vergonha quer dizer cobrir a imoralidade do homem e da mulher que não estavam mais conectados à presença. Quando somos conectados à presença do Pai, nós estamos na inocência. Quando estamos desconectados, nós estamos na imoralidade. A desobediência, a rebelião revela a iniquidade do homem, a impiedade do homem impiedoso. E por isso o Senhor então colocou as vestes sobre a vergonha, cobriu que é o sangue dele. Sabe o que isso quer dizer? Graça. Graça, favor, amor, perdão, nova chance. Porque a gente fala, né? Deus é justo. Puxa, uma vez só que eles comeram e o Senhor deixou acontecer tudo isso, eles caíram. Não, Deus tinha graça. Glória a Deus. A graça do Senhor já está aqui. Quando Ele mata um animal, peraí, eu não vou matar você, Adão. Eu vou amaldiçoar a terra, mas você não, Adão. Eu não vou matar você. Embora você merecesse, eu não vou matar você. Não é por merecimento, é por amor e graça que o Senhor nos perdoa. Não é porque você merece morrer, porque você pega. É porque Ele te ama e Ele não deixa você morrer. Ele colocou o Filho na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância e vida eterna. Aleluia. 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 A graça do Senhor estava presente no Gênesis. Puxa, mas uma vez só, né? Uma vez eles comeram o fruto e Deus já, né? Pegou e colocou eles para fora do jardim. Colocou para fora. Mas trouxe redenção, trouxe graça, trouxe amor, perdão e vida eterna para nós. Amém? Amém. Eles estavam mortos, mas o Senhor trouxe vida. Terminando aqui. No verso 22 do Gênesis 3, diz assim: então o Senhor disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós e por isso conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Então eles precisaram ser expulsos do Éden, porque senão eles iam ficar mal para sempre, maus, imorais para sempre. Eles iam comer do fruto da árvore da vida e viveriam para sempre maus. Então Deus teve graça. Tudo que Deus faz, às vezes Ele traz alguma coisa na sua vida que parece ser muito dura, que parece ser muito difícil, mas Ele tem graça, Ele tem restauração, Ele tem redenção. Tem uma moça que eu estava falando até com a Cleide esses dias. Ela nasceu numa casa com os pais drogados. E desde pequenininha, dos 8 anos, ela tinha que sustentar não com dinheiro, mas cuidar do pai e da mãe que viviam drogados, desde pequena. Ela deixou de ir à escola, chamada Leeds, nos Estados Unidos. E ela foi e cuidava de um pai, cuidava de outra mãe, não tinha o que comer, viveu maus tratos de outras pessoas que frequentavam as casas. Quando chegou aos 15 anos, a mãe morreu de AIDS. E o pai foi para um abrigo, porque eles não tinham mais como pagar o aluguel, porque a mãe que se prostituía. O pai foi para um abrigo e ela ficou sem casa, aos 15 anos. E a vida dela toda cuidou do pai e da mãe. E só viu o que, gente? Só viu drogado, só viu gente louca, gente má, que abusou, foi abusada.
E aos 15 anos ela então começou a dormir no metrô da cidade. E ela tomou uma decisão, uma escolha. Glória a Deus. Glória a Deus. E começou a frequentar durante o dia uma biblioteca, que lá era seguro. Começou a estudar. Pediu para a moça ajudar, a moça colocou ela nesses que faz rápido, faz o primário mais rápido, tipo EJA, exato. Então ela começou a frequentar uma escola rapidamente. Em 3 anos ela fez o primário, e mais 3 anos ela fez o ensino médio, né? E quando terminou, ela estava muito feliz, porque ela estudava nesse local, ela pôde fazer o ensino mais rápido. À tarde ela ficava na biblioteca, e à noite não dormia no metrô. Quando chegou aos seus 20 anos, ela terminou de estudar. E ela falou, como que eu vou fazer agora, né? Aí um amigo da biblioteca da escola disse, você é muito inteligente. Porque ela tirava as melhores notas, ela passou muito rápido, ela diminuiu, o que seria 10 anos, ela fez em 5 anos, uma coisa assim. E aí um amigo dela disse assim, olha, por que você não tenta Harvard? Ela, Harvard? Como assim Harvard? Eu fiz, né? Uma escola técnica aqui e tudo. Ele falou, mas você tem o diploma, você pode tentar Harvard. E eu sei que muitos alunos ajudaram, porque ela era uma excelente aluna. E na primeira, tinha a redação. E na redação, ela contou a história dela, de superação. Primeiro lugar em Harvard. Glória a Deus. Formou-se, hoje é uma grande cientista. Glória a Deus. Nome renomado, tem o seu excelente salário, sua excelente casa, porque ela tomou uma decisão: orar a Deus. Glória a Deus. E não se mover por circunstâncias. Dormia no metrô durante 5, 6 anos, dormia no metrô. Não é, minha bela? É um frio danado lá, certo? Chuva, frio, banheiro, roupas. Vocês podem imaginar isso? Quantos de nós enfrentaríamos isso? Me diga. Quantos de nós, quando a gente não tem, o ovo acabou, a gente reclama? Quantos de nós, a geleia acabou, o queijo, a gente acha bom? Quantos de nós pegamos a fila da balsa e reclamamos? Amém? Não murmure. A sua vida é maravilhosa. Glória a Deus. Amém? Eu quis contar para vocês, porque realmente, queridos, eu repito, não há obediência sem a liberdade da desobediência. Nós somos livres para obedecer ou não obedecer. Ela obedeceu a Deus. Ela fez uma escolha. Ela decidiu ser uma pessoa digna. Ela decidiu ser uma pessoa diferente daquilo que ela conheceu. Glória a Deus. Do pecado, da imoralidade, da desobediência. Você pode escolher hoje mudar sua vida completamente. Hoje, né? O Senhor fala, hoje eu te ponho a bênção e a maldição. Isso está no versículo Deuteronômio 11:26, diz assim, não precisa pôr se quiser, mas diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno.
E mais, em Deuteronômio 30, 19, no final do Deuteronômio. Deuteronômio é um livro lindo, maravilhoso, que fala das leis, que fala das ordenanças do Senhor, que nos protegem, que nos direcionam, que dão discernimento. Estude Deuteronômio, que é incrível. 30, 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e as maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Eu vou repetir: escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Porque dependendo da sua escolha, a sua escolha influencia nos seus filhos. A sua escolha influencia a sua geração, a sua posteridade. Você não escolhe somente por você, você não é o seu Deus. Nós temos um Deus gracioso, misericordioso, bondoso e justo, que sabe os nossos sofrimentos, e é Ele que nos abençoa. Porém, quando nós escolhermos sermos os nossos deuses, estamos à mercê do inimigo. Mas quando Deus fala, escolha uma vida, escolha me obedecer, porque Ele está dizendo: olha, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, quando os ouvirdes os mandamentos do Senhor. Quando você me ouvir e me obedecer, você terá bênção. Mas quando você desobedecer, você não somente põe você em risco, como a sua família. Queridos, quando a gente peca, é problema para todo lado. Sobra para quem, tem que nos ajudar. A gente peca, a gente perde emprego, perde dinheiro, aí um ajuda, outro ajuda. A gente corre com o carro, bate, se machuca, fica na cama, o outro tem que cuidar. A gente anda de qualquer jeito, Sempre alguém vai cuidar da gente. O que acontece hoje com os jovens? O que acontece hoje com os jovens? Eles não querem trabalhar, eles não querem a responsabilidade das escolhas. Porque é a mesma coisa que Adão e Eva. Foi a mulher. A mulher que o Senhor me deu aí, ó. Pós poderoso, carne da minha carne, já não cabia desfigurar essa carne da minha carne. Não quero mais. Aí a Eva foi a serpente. E aí cada um vai jogando a culpa no outro. O jovem, querido, ele não quer a responsabilidade de trabalhar, porque ele quer que alguém trabalhe para ele culpar quando não dá certo. Porque se eu tiver que trabalhar, vai cair sobre mim uma responsabilidade de dar certo. Eu não quero esse trabalho. Eu quero que o Estado me dê tudo. E é verdade. Eu quero que o governo me dê tudo. Eu quero a cesta básica, eu quero a cesta gás, eu quero a cesta não sei o que, eu quero a cesta não sei o que. Porque aí eu não vou precisar trabalhar, eu não preciso me esforçar, porque aí não vai cair sobre mim culpa nenhuma. Eu vou poder ficar em casa jogando videogame, eu vou poder ficar em casa não fazendo nada, culpando os meus pais, culpando o outro, culpando aquele governo, culpando aquele que gosta do azul, aquele que gosta do amarelo, entendeu? Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. É isso que acontece na nação caída quando quer ser o próprio Deus. Agora Deus, no Deuteronômio 28 a 30, os capítulos, você tem as bênçãos e as maldições. As bênçãos da obediência são maravilhosas. E as bênçãos da desobediência são malignas, terríveis. Então nós temos um manual de sobrevivência na terra. Porque ainda aqui é o mundo caído, e o manual é a palavra de Deus. Amém. Queridos, escolha em primeiro lugar obedecer a Deus. Escolha estar com Deus, pelo menos no domingo. Escolha os devocionais, escolha orar, escolha andar diante de Deus. Não, mas o fulano de tal não quer que eu venha, né? Eu sigo a Deus em primeiro lugar, porque quem converte meu marido, quem converte minha família é o Senhor. Amém. A mulher sábia edifica a casa. Eu não ando pelo que os outros fazem comigo, eu ando por aquilo que Deus me ordena fazer. Amém, glória a Deus. E queridos, em primeiro lugar, quando você busca o Senhor, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém, glória a Deus. Mesmo que as circunstâncias não mostrem, há uma chave, há um mistério nas mãos de Deus sobre a sua vida. Há um mistério. Há um mistério que Ele trabalha em favor
daqueles que o buscam. Amém. Os ouvidos do Senhor não estão tampados, os olhos do Senhor não estão cegos, o braço do Senhor não está encurtado, para que Ele não possa te socorrer, Deus. Ele socorro bem presente na angústia. Ele jamais te deixa, jamais te abandona. Principalmente um filho que o busca em primeiro lugar. Amém? Amém. E para terminarmos aqui, a justiça divina não é sobre apenas o que acontece nesta vida, mas sobre o destino final da sua alma. A Bíblia diz que mais importante é como a gente termina do que como a gente começa. Mais importante é você terminar salvo. Glória a Deus. O ladrão da cruz. Quem sabe a história do ladrão da cruz? Estava lá, ainda hoje estará comigo na parede. Então, queridos, mais vale como a gente termina. A justiça de Deus, ela é maravilhosa, mas enquanto temos vida, nós temos chance. Amém? Glória a Deus. E agora eu vou terminar falando sobre a ressurreição, um texto, 1 Coríntios. Pode ficar de pé, queridos? Vamos ler comigo. 1 Coríntios 15, a partir do 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo. Certo? Nós somos plantados no solo quando morremos, né? Mas ressuscitará para viver para sempre. Glória a Deus. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Por que em desonra? Porque a gente vive no mundo caído. E nós somos pecadores. Como eu falei aqui na ceia, somos pecadores. Mas não somos excluídos da Santa Ceia. Lembre-se disso. Não é porque você está em pecado que Deus não aceita a sua aliança, a Santa Ceia. E nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como o corpo humano natural, mas ressuscitará como o corpo espiritual. Pois assim, como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Glória a Deus. Primeiro veio o corpo natural, depois o corpo espiritual. Primeiro o homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Amém? Os que são da terra são como o homem terreno. Os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Coloque seu coração diante do Senhor. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos por essa palavra. Obrigado, Senhor. Nos ensina a decidirmos. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a fazer escolhas segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Queremos que o Senhor seja em primeiro lugar nos nossos corações. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, realizarmos as nossas ações, atitudes segundo o teu coração. Alinha o nosso coração ao teu coração, Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Sim, nós somos fracos, mas em Ti somos fortes. Em Ti nós somos tão terrenos, Pai, mas em Ti somos celestiais. O Senhor nos deu as chaves, Pai, que liga o céu e a terra. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, estar ligados em Ti, presentes contigo. Senhor, pertencentes a Ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina
Nos fortalece para querermos te buscar a Tua palavra, aprender a Tua palavra. Nos dá sede de Ti. Nos faz cada dia mais, Senhor, sedentos para Te conhecer. Cada dia mais. Nos ensina a orar a Ti. E, Senhor, em nome de Jesus, nos sustenta. Sustenta a nossa fé. Derrama dom de fé sobre nós. E guarda o nosso coração, porque do coração vem as fontes de vida, as fontes da vida. E o Senhor é a fonte da vida. Que o nosso coração venha pulsar primeiro. Pulsar, desde o nosso acordar ao nosso dormir. Pulsar primeiro. Te buscar. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Senhor, eu abençoo aqui cada um que está aqui. Senhor, eu te louvo por cada um. Senhor, dirige cada um agora. Põe por terra todo o mal na vida das pessoas aqui. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Coloca por terra o engano, a mentira, a distorção, a desconexão com o Pai. E, Senhor, nos une contigo, Senhor. Toma-os nas Tuas mãos agora, cada um. Toma-os, Pai. E liberta-os de toda mentira. Coloca eles no Teu esconderijo, à sombra da Tua destra, Senhor. Em nome de Jesus, livra-os do laço do passarinheiro. Livra-os do engano. Livra-os, Pai, da desobediência, da mentira. E não os deixe escravizados, Senhor, que eles tenham liberdade para caminhar contigo. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.